Então, pessoal, nós vamos continuar a evolução versus criação. Vai ser uma série mais espaçada, por causa disso eu vou começar com um resumo. Hoje nós vamos colocar a evolução teísta em xeque. Nós vamos colocar todas as teorias em xeque algumas vezes, né? Então nós temos a teoria da evolução ateísta, que é científica, que é a teoria de Darwin, que é a mais usada e comentada e ensinada nas faculdades e no ensino. Nós temos a evolução teísta, que esse pessoal coloca Deus na equação de Darwin. Nós temos a teoria da lacuna, dizendo em relação à criação, entre Gênesis capítulo 1, versículo 1 e versículo 2, tem uma lacuna, um gap ali, tem um pessoal que crê nesse tipo de criação. A criação em 6 dias literais é outro pensamento, que é bem conservador, e o criacionismo progressivo. Então, Gênesis relata a criação, a queda, o mal, a aliança e a família. E nós temos tempos que a ciência prova praticamente em relação a algumas partes da criação, espaços em relação a algumas partes. Por exemplo, o homem, ele apareceu os primeiros fósseis humanos, não de hominídeos, há 195 mil anos. Já os hominídeos surgiram há 4 milhões de anos, só que não existe nenhuma teoria que prove que os hominídeos tinham alma, sentimento, como o ser humano. Então, praticamente a gente fica com a Bíblia em relação a isso, fazendo com que os hominídeos eles não tinham realmente a parte de raciocínio, a parte de alma, a parte de sentimento. E o universo criado há 14 bilhões de anos aproximadamente. Então, o que diz a evolução de Darwin? Que tinha uma matéria pura, que ele não explica de onde surgiu a matéria pura, e o tempo mais a sorte, o acaso, ou o caos, a explosão. Essa é a evolução ateísta. A evolução teísta pega essa equação de Darwin, a matéria pura, o tempo, e ela substitui a sorte, o acaso e a explosão e o caos por Deus. Então, Deus usando a evolução de Darwin. É isso que nós vamos colocar em xeque hoje. A evolução diz que indivíduos da mesma espécie, os mais fortes, são responsáveis pela criação de outras espécies. Isso a evolução ateísta de Darwin diz. O que pra gente, isso a ciência não prova. Isso a ciência é colocada em xeque, sim. Por quê? Porque nós cristãos, nós podemos até crer na microevolução, que é a evolução da própria espécie ou a mutação na própria espécie. Agora, a ciência não comprova uma espécie criar a outra, porque fósseis de espécies, eles são encontrados de repente, vamos dizer assim. Eles não são evolutivos para a criação de nova espécie, eles são evolutivos dentro da mesma espécie. Então aí a teoria de Darwin, a teoria ateísta, ela é colocada em prova, ela é colocada em xeque também. Então a evolução, por exemplo, Hitler usa a evolução de Darwin para a criação de uma nova espécie. O que ele faz? Ele mata os fracos, mata os deficientes, mata todo mundo que está em asilo, em casa de pessoas com problemas mentais, mata todo mundo. E por quê? Porque ele quer uma Alemanha sendo uma espécie forte para a criação de uma nova espécie de homens puros, inteligentes e melhores, né? Então a evolução, existem lacunas sim entre os registros fósseis, então é complicado você crer na evolução de Darwin, né? A evolução, ela é lenta. Para ela falar que ela cria, para a evolução falar que uma espécie cria outra, ela é muito lenta. Ela é lenta. Mas não é isso que os fósseis dizem. Os fósseis dizem que as espécies elas aparecem de forma de repente e brusca, né, vamos dizer assim. Então a arqueologia indica a aparição do ser humano repentinamente. De repente surge. É isso que a arqueologia mostra. A lacuna entre os hominídeos e o ser humano é muito grande e não indica uma evolução para criar o homem. Não consegue indicar isso. A evolução ela é lenta, ela diz que a criação das espécies é lenta, gera caos, gera explosão e é aleatório e é sorte, que é muito complicado. Já a criação ela é inteligente, ela é estruturada, ela é harmônica, ela é eficiente. Deus não desperdiça. A evolução destrói e explode.
e desperdiça. Deus não desperdiça. Deus, ele cria inteligentemente, sistematicamente. Então, a fé para os ateístas, precisa ser uma fé bem grande, porque envolve sorte, envolve acaso, né? Nós demos exemplos aí bons em relação a isso, que tá certo que quem é mais científico e está ouvindo isso vai reprovar, mas demos exemplo, por exemplo, um furacão entrando no ferro velho e pega fogo, explode tudo e arrebenta com todas as peças e de repente surge uma Mercedes nova. É mais ou menos isso que a evolução de Darwin diz. Mas entrando hoje, vamos colocar em xeque a evolução teísta, que crê que Deus está na equação de Darwin. Tá? Nós vamos falar sobre isso. Por que eles falam? Que Deus guia a evolução. O problema é que eles falam que Deus guia, só que essa palavra para eles guiar não é Deus guiar colocando limites e fazendo, não. Deus guia observando. Esse que é o problema. Eles pregam isso, que Deus guia observando. E acreditam numa matéria pura que surgiu do nada também. Então é complicado quando você fala que uma matéria pura surge do nada, sem envolver Deus na equação. É difícil. Então, quando fala assim que Deus fez e disse que era bom, a evolução, ela não diz isso. Porque não é bom uma explosão, um acaso, um desperdício. Um desperdício não é bom, uma explosão não é boa, mas a criação sistemática é algo bom, é algo bonito, é algo harmônico. Isso sim. Então a evolução teísta, por exemplo, quando nós falamos de Adão e Eva, da evolução teísta, ela derruba a literalidade de Gênesis. Isso é perigoso, é arriscado, apesar de ser inteligente. Então eles falam que não houveram só 2 homens para criar a raça humana. Eles acreditam em mais ou menos 10 mil homens antes de Adão e Eva. Então a pergunta é, Adão e Eva existiu? Para eles, para a evolução teísta, Gênesis é figurativo. Toda a criação de Gênesis é figurativa. Os primeiros capítulos de criação, eles são figurativos, né? Então, Adão e Eva, eles entendem como uma simbologia, apenas uma simbologia para entender a criação e a queda. Então, Adão, para eles, foi escrito por Moisés para esse entendimento, apenas uma alegoria. Então, dizem que Adão e Eva, eles foram inventados e foram escritos já por Israel, para Israel provar que Israel tem a linhagem divina. E para Israel também entender da onde que veio o mal, quem gerou o mal. E você anula a Bíblia em relação a isso. Quando você pensa assim, você anula completamente o relato bíblico, né? Então, quando você coloca a evolução dentro da Bíblia, você não consegue juntar isso. Você não consegue chegar num resultado em relação a isso. Então, dizem também que Israel cria história para provar que ela é nação. Eles alegorizam tudo, né? Então, o que eles dizem? Que Deus escolheu um casal de agricultores. Né? É uma loucura, né? O pessoal inventa muita coisa, né? E decidiu se revelar a eles, e eles caíram, e eles negaram essa revelação de Deus. Isso, se você for ler a Bíblia figurativamente, tudo bem, mas não que assim aconteceu. Mas de forma figurativa, tudo bem você ler assim. Né? Gênesis, então, por exemplo, Gênesis foi escrito há 1500 anos antes de Cristo, só que o homem já existe há 195 mil anos. Aí você fala assim, então uma coisa está negando a outra? Não. A revelação de Deus veio há 1500 anos, mas pode ser que tenha acontecido da forma como está escrito há 195 mil anos. Foi só um relato daquilo que aconteceu. Uma revelação de Deus há 1500 anos antes de Cristo daquilo que aconteceu há 195 mil anos atrás. Podemos pensar assim também. Então, Adão e Eva, eles falam que não são os primeiros, eles dizem isso, né? Que Adão e Eva Adão nasceu de pais humanos, falam isso também, complicado. Que Deus não age de maneira especial para criar Adão, que o homem já estava na terra. Que não criou
a Eva da costela de Adão. Também eles falam que isso também é figurativo. Que Adão e Eva não eram puros, eles já tinham pecado, já havia pecado. E eles não creem na queda de Adão e negam um descanso de Deus após a criação. Eles negam, e nós vemos criação por conta da ignorância passada. E porque a evolução é muito lenta para capturarmos novas espécies. É por causa disso que eles têm esse argumento. Eles falam assim, ó, uma espécie cria outra. Aí você fala, não tem nenhum argumento em relação a isso. Eles falam assim, não tem argumento porque demora para criar outra. E por enquanto, até o nosso estudo em relação a isso, que é um estudo muito novo, nada foi criado. Então não se prova. E quando não se prova, a gente fica com a Bíblia. Eles tratam Gênesis 1, 2, 3 como uma alegoria, e a pergunta é a seguinte, tudo é literal então? Ou existem algumas coisas realmente que são figurativas? Como, por exemplo, o tempo da criação. Você, quando crê no tempo literal da criação, você nega a ciência. Então, é uma coisa que a gente precisa pensar nisso, né? A evolução teísta, assim sendo, ela nega mais ou menos 10 livros do Antigo Testamento. Principalmente o livro de Mateus, que traz uma genealogia de Adão até Cristo. Então, ela nega isso, porque se ela fala que existiam homens antes de Adão, então ela nega essa genealogia de Mateus. Então, ou a Bíblia dá o rumo, ou a ciência dá o rumo, e alguns dizem que não é nem a Bíblia, que não é nem a ciência, que é Deus que dá o rumo. E então, são assuntos assim que você pega assim, ciência provou, então a gente precisa entender a Bíblia melhor. Ciência não provou, temos que ficar com a Bíblia. Mas é um assunto que você pode colocar dentro dos assuntos onde as teologias elas se agridem, vamos dizer assim. Que são assuntos como calvinismo e arminianismo, pré-tribulacionista, pós-tribulacionista, são assuntos que as pessoas elas se apegam, elas tomam partido, mas na verdade a teologia se agride. E assim também é você pegar a criação. A criação, quando a ciência ela prova alguma coisa ao contrário, você não pode negar a ciência. Nós não podemos ser estúpidos em relação a isso, ignorantes em relação a isso. Como nós vamos dar uma resposta para o mundo, uma resposta coerente para o mundo em relação a isso? Então, como é que a gente faz? A gente expõe todos os pontos de vista e alguns escolhem o mais sensato. O problema é quando você é radical a isso. Quando você é radical a isso, você se torna ignorante. Então, nós precisamos pensar em cada fato, cada linha de pensamento, para a gente pensar e olhar assim, não, isso aqui faz sentido, não, isso aqui nega a Bíblia. E aí a gente fica com a Bíblia, não, isso aqui faz sentido, porque a ciência prova isso. Não, isso a ciência não prova. Então nós não podemos bater o martelo. Então sim, a evolução teísta, ela é colocada em xeque quando ela nega a Bíblia. Aí a gente não pode concordar com algumas coisas que eles pregam. Amém?